Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de setembro, quarta-feira. Estamos lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 2, perdão, versículo 7. Agora, todavia deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. O apóstolo Paulo está se referindo a um ofensor, alguém que cometeu um pecado. E quando eu falo alguém, por duas razões. Primeiro, porque há uma divergência de quem seja essa pessoa. A maioria dos intérpretes, e eu preciso ficar com eles, entre eles John Wesley, Calvino, Adam Clarke e outros, eles consideram que o apóstolo Paulo entra direto nesse assunto, de maneira pontual, porque está se referindo àquele ofensor daquele relacionamento incestuoso com a esposa do seu pai, de 1 Coríntios, capítulo 5, que o apóstolo Paulo, estou abrindo aqui, né? Quando o apóstolo Paulo trouxe aquela mensagem bem firme para a igreja, ele disse, olha, de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, madrasta, né? E ainda estáis cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede? Então, a, Paulo diz que eles estavam arrogantes e orgulhosos porque eles julgaram segundo a medida deles, segundo um critério deles e não pelo critério divino, porque Deus já chamou isso de pecado. Um judeu sabia por causa da lei, mas na igreja essa condição, como disse o apóstolo Paulo, é escandalosa porque nem os de fora da igreja agem dessa forma. De maneira que esta imoralidade, como o apóstolo Paulo chama, era algo que não era, como é que eu vou dizer, algo que passava por inocente ou passava despercebido. Mas a maneira como eles lidaram com isso foi displicente. Eles não deram uma importância. Por quê? Não sabemos ao certo, mas o apóstolo Paulo, em outras palavras, diz: não é assim que se faz, a igreja não pode admitir isso, expulsa, corrige, né? E aí o apóstolo Paulo deu essa ordem e eles obedeceram. Nessa segunda carta, o apóstolo Paulo retoma o assunto, porque esta pessoa, ao que tudo indica ser a mesma, repito, conforme a maioria dos intérpretes, outros pensam que é alguém, um outro alguém. Outro aspecto que é interessante, antes de eu falar aqui a recomendação nessa segunda carta para a mesma pessoa, é que, primeiro, tem essa dúvida, que para mim não é dúvida, para mim ele está falando da mesma pessoa. Mas, em segundo lugar, tem um anonimato, e isso eu acho maravilhoso, porque a gente gosta de dar nome aos bois, né? A gente gosta a gente que eu digo, por favor, me entenda, é uma tendência, digamos assim, da humanidade execrar pessoas. É uma tendência nossa dar nome, dar foto e às vezes, principalmente dependendo do cargo que ocupa, se é um pastor, qualquer coisa assim, se faz de tudo, por incrível que pareça, de uma forma desafetuosa, se faz de tudo para a pessoa não se levantar mais. Porque quando publica-se algo que um pastor, uma liderança fez, vão dando nome
e fatos e que querem provar. Eu vi na internet, não quero fazer nenhuma polêmica, portanto também não vou mencionar nomes, mas um pastor famoso falando de um outro pastor famoso, detalhes, detalhes do erro do outro. E veio na cara limpa, como quem está pregando o evangelho, disse, olha, fulano de tal, né? É uma igreja importante no Brasil, conhecida no Brasil. Pensa, fulano de tal, realmente, então ele veio como um mensageiro do céu, né? Tudo entre aspas. Mas para deixar claro para o outro não levantar, sabe? Porque o fulano realmente fez isso com a esposa, não sei o que lá. Tentei entrar em contato com ele, veja que coisa amorosa. Mas ele não falou comigo e não sei o que lá, é isso mesmo. Então ele reafirmou, é isso mesmo. Ele caiu, eu não sei quantas igrejas, não sei em que lugar, fecharam. Ele então proclamou a ruína do ministério, mas deu o nome do pastor na internet, deu o nome, falou detalhes do erro do pastor, como se tivesse no lugar de juiz, sei lá, ou de guardião da igreja. Nós somos guardiães, né? Ou guardiões, guardiães. De quê? Da doutrina, né? A nossa defesa é apologética. A gente não defende a igreja de pessoas neste sentido. Pessoas, o ofensor precisa virar penitente, e o penitente precisa virar arrependido, e o arrependido precisa virar um acolhido, porque é isso que o apóstolo Paulo fez aqui, né? Repito, ficou até bonito o que eu falei aqui, mas é o passo a passo que o apóstolo Paulo trouxe. Então, o ofensor, aquele que cometeu um delito, ele precisa se colocar no lugar do penitente, ou seja, aceitar a disciplina, a correção que a igreja impõe a ele. Se ele fica nesse lugar de penitente, né, logo ele vai ser um penitente arrependido, humilhado, é, numa auto-humilhação, mas também vivendo o vexame de ter perdido um pouco do respeito, um pouco da honra que tinha, um pouco da veneração que as pessoas tinham por ele, pela sua imagem, por aquilo que ele representava. E, mas mesmo assim, ele entende que o lugar dele é na igreja e não fora dela. Então ele continua naquela posição de disciplinado, de penitente, e não volta mais para aquele caminho, o caminho do seu pecado, o caminho da sua ofensa. Portanto, ele estando nesse lugar de arrependimento agora, o que que faz a igreja? A igreja não pode ter um rigor maior, um rigor que sobressaia, né, a um coração arrependido, porque um coração arrependido, um espírito contrito, um coração abatido, nem Deus rejeita, nem Deus despreza. Alguém que aceita a correção que Deus dá, o juízo que Deus faz a respeito de si mesmo, Deus não despreza. Ora, se Deus não despreza, a igreja também não. Logo, esse ofensor, penitente, ou seja, um coração partido, né? Um espírito quebrantado, abatido, né? O que que ele faz? Ele vem para o arrependimento, ele não quer mais conversa com o erro que lhe trouxe ruína, que lhe trouxe vergonha, desonra. E o que que a igreja faz? A igreja faz o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, agora, né? Que o verso anterior, o verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Até onde vai a punição? Ela vai até o ofensor virar o arrependido. Então, se já serviu para reformar a pessoa,
né, para transformar a pessoa, para o arrependimento da pessoa, é suficiente. A igreja não pode continuar trazendo esse tipo de punição ou disciplina ou qualquer coisa que queira chamar. Não pode mais. Agora, todavia, por quê? Porque o ofensor é um penitente arrependido. Agora, todavia, deveis perdoar, e perdoar é esquecer. Perdoar é ter uma relação com essa pessoa como se ela nunca tivesse pecado, não lançar em rosto, não falar mal, não ficar com tititi pelas costas, não recordar o passado da pessoa, né? E é perdoar. E encorajá-lo e motivá-lo, ou seja, colocar esse irmão, irmã, para fazer o que ele antes fazia, para participar do que antes participava, encorajá-lo com palavras e dizer coisas boas que a pessoa precisa ouvir numa hora como essa. Apóstolo Paulo, para que esse trâmite é necessário? Para que não seja dominado por amargura excessiva, porque você ser exposto, ser punido, e todo mundo sabe que você está disciplinado porque pecou, isso já é uma tristeza. Se a igreja não perdoa, não encoraja, não reintegra essa pessoa após o seu arrependimento, a amargura vai crescendo. E aí, o apóstolo Paulo continua. Ele disse: portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Ou seja, deixa claro que esse irmão é recebido, acolhido, que ele é amado e que não há entrave, que não há mais obstáculos para a comunhão. Deixa claro, confirma isso. Ah, e aí, ele fala mais duas coisas. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se, por meio dessa prova, dessa situação toda, serias obediente em tudo, porque o apóstolo Paulo deu uma ordem lá e ele agora está sabendo. Eu quero ver se vocês vão ser obedientes em tudo. Então ele está incluindo essa instrução como parte da obediência, né? Ou seja, vocês obedeceram lá na hora de expulsar o jovem, disciplinar a pessoa, né? Agora também sejam obedientes para acolher, para reintegrar essa pessoa. Aí ele vai mais adiante, ele diz: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não sou do contra, eu não estou aqui para fazer o papel do acusador, do inimigo. Não, estou junto para dizer: vamos corrigir, porque na igreja não se admite isso. Mas eu também estou junto para perdoar. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, né? Perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Então, nota, não é uma prerrogativa dele, mas ele está dizendo que fez isso na presença de Jesus, na condução de Jesus, entendendo que Jesus faria o mesmo, né? Se estivesse ali em Corinto. E aí, uma última informação que a gente precisa ficar muito atento, porque uma vida disciplinada, ela é alguém que precisa ser encaminhada, e um encaminhamento é estar ao lado, né? É diferente. É você descer ao nível da pessoa onde a pessoa está, dar o braço para ele e trazê-la de volta. Ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então, o ambiente onde o perdão não acontece, o ambiente onde o amor fraternal não é confirmado, reafirmado, o ambiente onde deixa essa lacuna, né, de alguém que foi disciplinado e ficou largado.
O ambiente onde a pessoa é punida e o arraial continua na sua marcha, né? Sabe aquela música que diz: não deixe o soldado ferido para trás? Cantava isso um tempo atrás, acho que ninguém canta mais, né? Esse ambiente de deixar o soldado ferido diz respeito, é triste, é vergonhoso, porque não diz só respeito ao soldado que ficou ferido para trás, mas à qualidade de quem continuou indo adiante, né? Que tipo de amor é esse? Que tipo de acolhimento se tem? Que prática é essa que abandona pessoas, né? E aí Satanás tem vantagem, porque é como aqueles caçadores, os felinos, né, os leões, leoa, tal, corre, corre, corre atrás, o vulnerável, o filhotinho vai ficando para trás, ele pega o que ficar para trás. Simples assim, né? Não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, é claro que Satanás vai se aproveitar do silêncio, do não falado, do não perdoado, do não reintegrado, né? E a gente não pode deixar que seja assim. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e pensar na prática, no dia a dia, né? Nos delitos das pessoas. Não estou falando da disciplina da igreja, mas nos delitos que a gente vai vendo do outro. A gente precisa perdoar logo, confirmar o amor logo, porque senão Satanás ganha vantagem e a gente não pode permitir isso. Que Deus te abençoe a pensar todas estas coisas e pensar nessa nobreza de não expor pessoas. Até hoje a gente não sabe o nome desse irmão que falhou. E fica claro que o apóstolo Paulo, que disse disciplina, põe para fora, é o mesmo que está dizendo, desculpa a expressão, põe para dentro, né? Não está escrito isso, mas enfim, acolhe, encoraje, perdoe. Deus te abençoe. Pai eterno, obrigado pela bênção de viver na comunidade do amor. Permita que esse amor seja pensado, refletido e que tenhamos ações em conformidade com a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém.